Lucas capítulo 5, versículo 27. E depois disto saiu, e viu um publicano chamado Levi, assentado na restauradoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Temos uma história esta noite que, sem dúvida, pode ajudar a cada pessoa aqui que não é salva a encontrar a sua salvação. A Bíblia ensina que para a salvação de um pecador é necessário que ele dependa unicamente da graça de Deus. É impossível uma pessoa ser salva se ela está contando com algum recurso que existe nela. Este livro sagrado nos diz que pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O caso é que nós vemos aqui nesta história é que Deus que quer salvar os pecadores. É Deus que quer nos salvar. Nós vemos e notamos aqui que é o Senhor Jesus que chamou Levi. É Deus que está chamando os pecadores para serem salvos. Aí nós já encontramos a grande maravilha da salvação de Deus. Porque Ele está chamando os pecadores não é porque nós merecemos, não é porque Ele achou alguma coisa boa em nós, não é que estamos fazendo ou vamos fazer, mesmo depois de salvos, ou quando nós chegarmos no céu, vamos fazer alguma coisa que Deus ficou atraído àquilo. Pelo menos alguma porcentagem. Nada disto. Você não merece a salvação de Deus como eu não mereço a salvação de Deus. Nós não merecemos. É aí que está o grande problema para muita gente ser salva por Deus. Ela não compreende a salvação de Deus. Não entende. Não sabe nem por onde começar. Como é que essa gente diz que é salva? Como é que existe salvação e como é que eu posso provar esta salvação? Meu amigo, se você realmente quer ser salvo, você tem que começar por este ponto. Você não merece esta salvação. Isto está claro para você? E não é simplesmente um pensamento. Isto tem que ser real na alma deste pobre pecador. Tão real, meu amigo, que você pode dizer para você mesmo: eu mereço é ir para o inferno. Deus é justo se me lançar no inferno com a minha morte. É sério assim? É mais sério do que eu posso te explicar? Só Deus para te ajudar. O que eu posso fazer é transmitir um pouco da ideia, da realidade que a obra do Espírito Santo faz em cada pessoa que é salva.
Porque em cada pessoa que não é salva, ele não vai ter esta revelação, ele não vai ter seus olhos abertos para compreender essa verdade, porque ele nunca foi levado, ele nunca chegou ao ponto, este ponto, de que é um pecador condenado, merecedor do inferno. Quando o pecador chega neste ponto, então Deus tem salvação. Estou falando alguma coisa estranha para você? Não. Nós acabamos de ler aqui. O Senhor Jesus disse: não necessitam de médico os que estão sãos. Normalmente as pessoas pensam, a gente tem pecado. Todo mundo tem. Mas sempre há uma margem de pensamento. Ir para o inferno por causa disto? Eu ser condenado só porque eu tenho alguns pecados? Então você não precisa do médico. Não precisa. Nós vemos aqui o Senhor Jesus chamando pecadores para esta salvação que Deus tem para oferecer gratuitamente para pessoas que estão perdidas. Eu preciso do médico. Não para problemas físicos. Deus pode te ajudar se você está com problema físico. Mas a questão é o problema da sua alma que está dentro de você, que é a verdadeira pessoa, que na hora da sua morte, esta pessoa vai deixar este corpo, que você cuida tão bem, e você mesmo, esta pessoa vai para a eternidade. E meu amigo, se você não tem a salvação, esta salvação que Deus está oferecendo, imediatamente você vai abrir os seus olhos no inferno. Por quê? Porque você morreu em seus pecados. Você nunca recebeu o Salvador. O médico que se apresenta para tirar os seus pecados, perdoar você, lhe salvar. Por isso que ele chama Levi. Lendo a história, nós entendemos o que aconteceu no momento em que Levi ouviu a voz do Salvador chamando ele. O Salvador estava chamando um pecador. O Salvador sabia que ali existia um pecador, mas ali também o pecador sabia que era pecador. É por isso que o chamado e a obediência ao chamado se uniram. Nós vemos que Levi deixou tudo e seguiu aquele que chamou ele, o Salvador. É assim que se dá a salvação de um pecador? Deus lança sua mão em graça. Ele não quer saber quantos pecados você tem. Porque Ele sabe que, pouco ou muitos, nós estamos condenados. Não tem como escaparmos do juízo do inferno. O que Ele faz, Ele estende a sua mão em graça e diz: vem, vem, porque eu posso te salvar. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse que o Pai, Deus, o Pai, enviou o seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo, o norte fosse salvo por ele. Quem crê nele tem a vida eterna. Mas agora aquele que não crê nele, a ira de Deus sobre ele permanece, e ele permanece condenado. Por que é Deus que nos chama? Porque não tem nenhum pecador correndo atrás de Deus. Não nesse aspecto aqui. Não nesse sentido. Tem muita gente correndo atrás de Deus para arrumar um casamento, arrumar um emprego, arrumar a vida, a saúde. Mas a salvação da alma é Deus que chama o pecador. E o pecador responde ou não a este chamado. Levi respondeu a este chamado. Ele foi salvo. Nós nunca lemos que Levi voltou para o seu trabalho, porque o seu trabalho era desonesto. Esses cobradores de impostos, além de eles cobrar o imposto necessário, eles tiravam a mais e roubavam. Nós nunca lemos ele voltando para o seu antigo trabalho. Lemos dos outros discípulos até voltar para a pesca. Mas nunca lemos de Levi voltar para o seu trabalho de imposto, porque ele abandonou aquilo. O pecador que vai ser salvo, ele compreende: a minha vida está condenada. O problema está aqui dentro. E ele ouve o chamado de Cristo, o Salvador. E ele confia, ele aceita ele pela fé. Porque ele diz aqui que o Senhor Jesus disse que ele está chamando, sim, eu chamo os pecadores ao arrependimento. Pecadores que se salvam são pecadores que concordam com Deus. Eu estou condenado, a minha vida é condenada por Deus, os meus pecados. Mas ele quer um começo, ele quer um começo não com os amigos, uma nova sociedade, um curso, uma igreja. Ele quer um começo com Deus. E meu amigo, não se satisfaça com menos do que isto. Não comece a sua vida com o batismo. Ser membro de uma igreja. Pagar o dízimo. Não comece com isto. Porque você vai terminar como começou, sem Deus. Comece com Deus. O apóstolo Pedro disse: Cristo, ele padeceu uma vez pelos pecados, o justo por nós os injustos, para nos levar a Deus. Que maravilha! Comece com Cristo. Então você vai chegar a Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Ele desceu dos céus, como já mencionei e já falei, as suas próprias palavras. Ele veio a este mundo para salvar você e a mim. E para nossa salvação foi necessário que Ele fosse levado à cruz, e lá naquela cruz sofresse em nosso lugar. Este livro sagrado nos diz que Ele foi ferido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras, por suas feridas, nós podemos ser sarados. Só Cristo pode salvar você. Como? Como Levi. Pela fé. Quem crê no Filho tem a vida eterna. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. O pecador vai confiar em Cristo quando ouvir este chamado no seu íntimo. E note, ele diz: eu não estou chamando
os sãos não necessitam de médico. Então, eu não estou chamando os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Depois de Levi ser salvo, não diz quantos dias passou, ele fez um banquete, uma janta, uma refeição na sua casa, e convidou outros pecadores que nem ele para conhecer o seu Salvador. É isso que nós estamos fazendo aqui também. Nós somos pecadores que fomos salvos. Então nós estamos convidando, fizemos esta reunião aqui, não tem comida, mas para outros pecadores que nem nós, conhecer o nosso Salvador, a quem nós ouvimos o chamado, fomos salvos por Ele. E queremos também que você conheça o nosso Salvador, como no caso de Levi. Mas entre estas pessoas ali, haviam pessoas religiosas, escribas e fariseus, que murmuravam, tanto dos discípulos como do Senhor Jesus, porque ele estava tão próximo de pecadores. Porque ele comia e se assentava e até conversava com pecadores. O Senhor explicou, ele disse, olha, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A salvação é para pecadores. Nós encontramos aqui muitos pecadores disso, mas também tinha muitos religiosos. Esses religiosos, como a maioria das pessoas, pensam que existe nelas alguma coisa boa, alguma justiça, alguma porcentagem. Então basta você se aderir a alguma religião e você passar pelos sacramentos daquela religião, e aqueles pecados que a pessoa cometeu, aquilo se dissolvem, porque aquela parte justa que ela vê nela supera. Será que é assim? Não, meu amigo. Nós podemos botar um grão ou uma gota de veneno aqui. E botamos 1 litro de veneno aqui. Neste aqui nós botamos uma placa bem grande, é só uma gota bem grande, uma placa com flecha, vermelho. E este litro aqui a gente pode enfeitar, cor-de-rosa, botamos top, e bem pequenininho a gente coloca veneno. Muda alguma coisa? Você levaria para casa, daria para as crianças brincar? Não muda. O problema está aqui dentro, não está na nossa pele, no nosso... que a gente muda, a gente... E aonde está o problema, só Deus pode chegar. É por isso que a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Esta mancha que está na alma do pecador que ainda não é salvo, é só o sangue. Que o pecador, no momento que aceita Cristo, Deus, ele se encarrega de aplicar o sangue do seu Filho. Nós não vemos, não vamos sentir nada. Esta é uma obra espiritual, é uma obra espiritual realizada no pecador, mas de uma obra que Cristo efetuou lá na cruz, que tem valor eterno, que vale para sempre. Mesmo os crentes depois nos céus, Deus vai continuar sempre olhando para a obra de Cristo, não para eles. Mesmo que eles não vão pecar no céu mais, nem errar,
Mas mesmo assim, sempre continua sendo a obra de Cristo, o valor da obra de Cristo. E o pecador salvo que está indo para lá, ele começou aqui. Quando ele aceitou esta pessoa. Quando ele ouviu este chamado como Levi. Talvez a pessoa ouvindo isso aqui, mas parece tão fácil, né? Se ele passasse por aqui hoje e me chamasse, eu ia fazer que nem Levi, eu ia abandonar tudo, porque eu sinto que eu sou um pecador, eu quero ser salvo. Se ele passasse aqui hoje assim, desta maneira, eu ia seguir ele. Eu deixava tudo. Você tem esse pensamento, esse sentimento? Eu não posso dizer que é mais fácil, lá era mais fácil, mas a questão é a mesma. Ele está tão perto de você como ele estava perto de Levi. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi para os céus. E de lá, ele pode salvar os pecadores. Ele pode ver o seu coração. Ele pode saber o que se passa no íntimo do seu coração. Ele sabe aquele pecador que está pronto para confiar nele, que está esgotado de toda a tentativa que fez para ser salvo, para mudar a sua vida. Mas ele obedece à palavra de Deus. Porque Cristo disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É assim. O pecador confia em Ele. A fé, grande ou pequena, não. Você descansa. Descansa com todo o seu peso, como um pecador condenado, não um pecador justo aos seus próprios olhos, mas um pecador condenado. Descansa com todo o peso dos seus pecados, decidido. Eu quero esta salvação. Porque a Bíblia garante a Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. Você não pode descansar nele hoje? Você tem algum receio, alguma reserva? Você não se considera um pecador assim? Como Levi? Levi não esperou ele passar a segunda vez. Possivelmente foi a primeira e foi suficiente. Você também, meu prezado ouvinte. Não é saber sobre Cristo. Possivelmente Levi sabia muito sobre ele. Tinha ouvido, tinha visto ele por ali. Mas é ouvir o seu chamado e receber ele pela fé. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e o pecador será salvo. A pessoa tem certeza da salvação, porque algo aconteceu. É um encontro entre duas pessoas. Você e o Salvador. Faça isto hoje. Como Levi. O Senhor mesmo disse, eu não estou buscando os justos, mas os pecadores. Não tem pecador aqui? Eu me lembro quando eu fui achado por ele. Aquela noite eu estava esgotado por causa dos meus pecados. A ponto de eu estar me vendo sucumbir-me no inferno. E eu tinha consciência. Deus é justo em me mandar para lá. Mas existe salvação? Por que eu me perder? Eu quero esta salvação. E sabe o que aconteceu?
Deus abriu meus olhos. Se quer salvação, o meu Cristo, o meu Filho, Cristo, Ele tudo tem feito e com perfeição. Com a obra dele estou satisfeito e eu dou salvação. E o que eu fiz? Eu descansei nele. No dia 25 de janeiro de 1988, a 1h da manhã, na cidade de Cachoeirinha, deitado na minha cama, acordado, eu fui salvo ali. Você também pode ser salvo hoje. Eu convido você, crê no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Vamos orar.